Os irmãos podem se sentar e abram em Mateus 24, verso 1. Os irmãos devem ter acompanhado alguma coisa, os irmãos devem ter visto que está tendo uma guerra, mais uma, né? Já tinha uma guerra da Rússia com a Ucrânia, e envolve outros países também. E aí agora surgiu mais uma guerra. Israel bombardeou o Irã. E agora, como sempre acontece, os cristãos, né, as religiões cristãs, tomam um partido e começam a fazer orações por Israel. Como se só estivessem morrendo pessoas em Israel. Ou como se tivesse um lado certo e um lado errado. E parece que tem, né? Quando você começa a ouvir os motivos, um argumenta de um jeito, o outro argumenta de outro jeito. E nós cristãos, irmãos, não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso, irmãos. A luta desses homens é pelos poderes desse mundo. Eles batalham pelas coisas materiais. E pode até ter uma causa nobre. E ninguém está julgando nada aqui. Não estamos fazendo isso agora. Mas o Senhor Jesus nos chamou e a nossa luta é outra. O cristão, ele é contra a guerra. Ele não é a favor de guerra nenhuma. E não se põe de lado nenhum na luta do homem, da carne contra o sangue. O cristão, ele tem a luta de Cristo. A vontade de Deus é que todo homem se salve, venha o conhecimento da verdade. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não é impedir que alguém tenha bomba atômica, não é impedir isso ou aquilo. A nossa luta é espiritual. Então, dá tristeza em cada um de nós saber que tem bomba caindo, que tem criança morrendo, que tem inocente morrendo. Mas, acima de tudo, que morrem sem salvação. Se a gente começa a entrar e querer entender e querer tomar partido, irmãos, nós começamos a combater uma luta que não é nossa. Essa luta não é nossa. É que nem política. É que nem torcida de futebol. São coisas totalmente alheias à vida do cristão. Não tem nada a ver com a nossa vida. Ah, então eu tenho que dar a mínima para a política. Não. Se você pudesse inteirar e saber que decisão tomar na hora de fazer o seu voto, é ótimo. Muito bom que você faça isso. Mas é só isso. Você não vai tomar partido, você não vai se envolver em campanha, você não vai se envolver na batalha e na guerra de nenhuma dessas vertentes, porque isso não é, a nossa guerra não é essa. Nossa luta não é essa. Vamos ler, irmãos, verso 1, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não entendiam ainda que aquele templo não tinha nada a ver com o Pai. Então, eles queriam elogiar o templo porque entendiam que elogiando o templo, falando bem do templo, da estrutura, da beleza, do requinte, do poderio que tinha ali, aquilo ali agradasse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: não vai sobrar nada aí. Vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua parte e do fim? Então eles fizeram uma pergunta que eles não perceberam, mas eles perguntaram duas coisas. O que vai acontecer? Quando que vai acontecer a queda do templo, que não ficaria pedra sobre pedra? E eles perguntaram sobre o fim do mundo. É uma pergunta composta. Então eles não entenderam, ou não entendiam, né, que estavam fazendo uma pergunta dessa. Então a resposta do Senhor Jesus também é para essas duas questões. O templo, também a questão do fim do mundo. Não é? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão, porque o Senhor Jesus falou que voltaria. Não é? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então até aqui os irmãos percebem
E o Senhor Jesus está falando do fim do mundo. Foi a última pergunta, né? Foi o finalzinho do que eles perguntaram. A partir do 15 aqui, ele já vai trazer uma profecia de Daniel. E ele começa a falar da profecia da desolação. E aí ele começa a falar, e os irmãos percebem que ele vai falar das grávidas, do inverno. Então a gente percebe que ele começa a falar sobre a queda do templo, dos príncipes, do poder, da guerra que viria sobre Israel. Não é? Então, irmãos, todas essas coisas, guerras, rumores de guerra, sempre existiram. Quantas guerras estão descritas só no Velho Testamento? É novidade o mundo ter guerra? Não é novidade. Não é? Não é novidade. Terremoto é novidade? Não. Fome? Não, no nosso país tem fome. Não é? Peste. Saímos de agora de uma pandemia recente. Quantas houveram descritas aí nos livros? Muitas. Não é? Terríveis. Então, irmãos, tem lugar no mundo, na África, que tem peste até hoje, né? Tem peste que eles não conseguem erradicar de jeito nenhum. Então, irmãos, estes sinais, essas coisas, o Senhor Jesus nos ensina, olha, tomem cuidado com os falsos profetas. Né? Então teve um profeta que veio, muitos anos depois da morte de Cristo, ele, dentro de uma caverna, se não me engano, teve uma revelação, apareceu um anjo para ele, e trouxe, vamos dizer assim, uma nova Bíblia. Né? E dentre muitas lições que estão contidas ali, muitas delas são convergentes com a lei de Israel. Guardam sábado, não comem carne de porco, tem circuncisão também. Algumas coisas muito parecidas com a lei também. Eles também têm, no entendimento deles, o Senhor de Israel como sendo Deus. Não é? Então eles acreditam que o Deus que se revelou a Moisés é Alá. Foi um profeta que apareceu, foi através de Maomé, ou Mohammed, né? E uma das lições que estão ali no livro é que os infiéis têm que morrer. Eu não vou trazer aqui não vou recitar nada do livro deles, né? Até porque eu teria que estudar a fundo e eu não vou fazer isso. Mas está escrito lá, não é? Mas se eu olhar o Velho Testamento, também está escrito. Mesma coisa. Mas quando eu olho para o Novo Testamento e olho para Jesus, ele fala, vocês têm que me conhecer e saber que eu e o Pai somos um, por causa das mesmas obras. E quando a gente olha para as obras de Jesus, a gente vê que não tem guerra. Não tem nação contra nação, não tem reino contra reino. O Senhor Jesus não nos ensina a odiar e matar ninguém. O Senhor Jesus não diz assim, olha, os infiéis têm que morrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Senhor Jesus não manda matar ninguém. O Senhor Jesus nunca concordou com isso. Né? E até tem um texto, acho que é oportuno a gente ir para Lucas 9. Eu poderia ir no Velho Testamento trazer algumas passagens em que o Senhor de Israel enviou o exército de Israel a atacar outras nações. Ou seja, foi uma ordem do Deus de Israel invadir para matar, roubar e destruir. A gente já fez isso em outras pregações, não vamos fazer hoje. Hoje o nosso tempo é curto. Em Lucas 9, verso 51. Aqui o Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém, né? E precisava pousar, né? Não tinha nem poste de luz na rua, né, irmãos? Naquela época. Então eles normalmente procuravam pousada, né? Quando estavam em jornada. Era meio que uma regra. Na verdade estava até escrito na lei dos judeus, né? Essa parte de ser hospitaleiro, né? Vamos ler, irmãos. Verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não a receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então os discípulos, eles lembraram de Elias, do que estava escrito no Velho Testamento, e pensaram o quê? Bom, é um caso aqui que a gente pode, né, aproveitar desse poder que Jesus tem manifestado, não é? E vamos fazer uma oração a Deus aqui para que desça fogo do céu. Do mesmo jeito que Elias fez. Não é?
Jesus falou, não, mas o espírito é outro espírito, não é esse espírito. Você não entendeu ainda, vocês não entenderam ainda. Eu não vim matar ninguém. Pelo contrário, eu vim dar vida. Não é? Esse espírito é outro espírito, não é o meu espírito. É outro. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, os discípulos de Jesus ainda não entendiam a mensagem do evangelho. Não é? Então, irmãos, cristão nenhum tem que comprar a briga de ninguém. Cristão nenhum tem que tomar posição. Se você quiser se interessar e saber, você pode até saber, não é? Mas vai produzir algo no seu coração. Essas lutas, essas guerras dos homens pelo poder, de um lado, nós sabemos, não é? Existem muitos muçulmanos que dizem não ser de guerra. Eu acredito nisso. Que não concordam com os extremistas, que não concordam com os terroristas, com esse terrorismo, as matanças, né? Tentados que eles fazem. Mas eles têm memória. Eles lembram das coisas que aconteceram lá no passado. E aí eles têm um livro. Então, não dá para tomar partido nenhum, irmãos. Dá para a gente lamentar profundamente. Dá para a gente orar por eles. Dá para orar por ambos os povos. Para que cessem com a guerra. Não é? Mas o nosso papel, irmãos, não é tomar partido. Por quê? Porque Deus não está em nenhum dos lados, irmão, da guerra. A guerra dos homens, de forma nenhuma. Não é? Glória a Jesus. No Evangelho de João, irmãos, capítulo 18, do 33 em diante. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? E Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Para quê, irmãos? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir a ter com os judeus e disse-lhes, não acho crime algum, não acho nele crime. Então, levaram ali uma guerra, uma batalha, onde os judeus queriam matar Jesus. E o Senhor Jesus falou, eu não sou rei desse mundo, não tenho nada com esse mundo, o meu reino não é daqui. Não é? Depois, num futuro, né, em alguns anos depois, umas décadas depois, os romanos, a quem eles buscaram ajuda para matar Jesus, e conseguiram, foi quem destruiu o templo de Jerusalém. Levantou-se uma grande guerra ali, uma revolta, os judeus se revoltaram contra os romanos, fizeram uma estratégia de guerra ali e se deram muito mal. E os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Né? E só sobrou o muro, né? O muro das lamentações. E eles, os cristãos de hoje, de uma cegueira absurda, fazem viagens e viagens para ir até esse lugar. Porque entendem que ali é uma terra santa, ali é um lugar santo. Não é? Sendo que, na verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é? O Senhor Jesus está tão pertinho da gente, está dentro de nós, na nossa vida, atuando, agindo pelo Espírito Santo. As pessoas querem procurar alguma coisa na terra santa, irmãos. Uma terra que diz santa, eu não vejo, porque só tem guerra. Toda hora cai bomba, toda hora morte, atentado, violência. Não é? As pessoas vangloriam de Israel por causa do poder bélico, por causa da tecnologia de guerra que eles têm. Não é? Irmãos, nós vivemos pela paz, não pela guerra. O cristão, ele tem por modelo Jesus Cristo. Não é? Em Coríntios, capítulo 2, irmãos, 1 de Coríntios. Então o Senhor Jesus, irmãos, avisou sobre guerras, sobre falsos profetas. E o povo cristão está tomando partido para o lado de Israel. Não é? Os argumentos são muito bons. Eu ouvi os argumentos do Netanyahu, né? O nome dele. Eu achei muito bons os argumentos dele.
Mas amanhã eles aparecem com o Messias aí. Eles não creem em Jesus. Amanhã eles estão construindo um templo e amanhã pode ser que a guerra é contra nós, cristãos. Eu não sei. Mas do outro lado, os muçulmanos já têm guerra contra os cristãos. Dependendo do lugar que você for, se você falar que você é cristão, você pode ser morto lá, na terra dos muçulmanos. De um lado, a guerra já está estabelecida, né? Já em Jerusalém, se você for, você é bem recebido lá. De certa forma, eles respeitam bastante os cristãos hoje, né? Então, irmãos, vamos ler aqui capítulo 2 de 1 de Coríntios. Verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que aniquilam. Olha que interessante. Então, naquela época, o apóstolo Paulo já dizia aos cristãos, né, o que eu trouxe para vocês é Cristo crucificado. É um Deus que se entregou à morte. Então, que mensagem que é essa, irmãos? Se não a mensagem de que a nossa vida não é pelas coisas dessa vida. O Senhor Jesus tinha um propósito, revelar a verdade, como ele disse a Pilatos. Pilatos disse, o que é a verdade? E até hoje, muita gente não sabe o que é a verdade. Não é? A verdade é Jesus. Logo, antes de Jesus não havia verdade. E hoje as pessoas lutam por muitos ideais que não são verdadeiros. Não é? Então o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, eu não vim em sabedoria dos homens, eu não vim com sublimidade de palavras, eu vim com o evangelho, o simples evangelho. Palavra da cruz. E não a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. É o que está acontecendo. No primeiro bombardeio lá, foi um monte de príncipe que morreu. Lá no Irã. Foi um monte de gente poderosa. Morreram vários ali. Não é? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito, e o Espírito de Deus só foi enviado depois de Cristo. Não é? Foi Jesus que disse, olha, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviá-lo-ei. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em mim. Glória a Jesus. Então, ninguém sabe as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só foi enviado depois de Cristo. Então, só é possível ter conhecimento dos mistérios de Deus através do Espírito Santo, que Jesus enviou. Não é? Antes disso, muitos profetas vieram. Não é? Não é isso? Muitos profetas vieram. Muitas doutrinas. Em todas elas, a guerra. Em todas elas, a morte, injustiça, dor, sofrimento. O Senhor Jesus vem dizendo, esse mundo não me pertence. Não é? Esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo se aproxima. Vamos-nos daqui. Nada tem em mim. O Senhor Jesus fala. Glória a Jesus. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque
elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente, irmãos, ter a mente de Cristo é ter o Espírito de Cristo, o mesmo objetivo de Cristo. Não é? Nós estamos na mesma luta de Cristo. Uma luta espiritual, não é uma luta carnal. O Senhor Jesus não levantou um dedo contra ninguém. O Senhor Jesus não agrediu ninguém. O Senhor Jesus não matou ninguém. Não mandou matar ninguém. Pelo contrário, o Senhor Jesus morreu por todos, para que todos tenham vida. Bem, irmãos? Glória a Jesus. Eu creio em Jesus, creio na sua palavra. Eu sei que os irmãos também creem. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer por essa palavra. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, nessa noite, agradecendo pelas orações, por mais um dia reunido, Senhor Jesus, em teu nome, como um só corpo, Senhor, tendo o Senhor como cabeça. Agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor, teu evangelho. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos corações, Senhor, para que nenhum de nós venha viver, Senhor Jesus Cristo, amargurado, entristecido, ou com alguma coisa no coração, Senhor Jesus, com ódio, com ira, com contenda, que não haja em nós guerras e pelejas, que nós não venhamos, Senhor Jesus Cristo, se intrometer em negócio alheio, as coisas dessa vida, Senhor Jesus, que não nos pertencem, pois não pertencem ao Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. O combate, Senhor Jesus, do Espírito contra a carne, Senhor Jesus, para que o Espírito prevaleça, para que nós possamos ser santos e santificados a cada dia. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a renunciar toda a peleja do homem carnal e diabólica, Senhor. Tira de nós, Senhor Jesus, todo o espírito de vingança, todo o espírito de ódio, de raiva, de cólera, de ira, de homicídio. Nos ajuda a sermos perdoadores, a sofrermos o dano, darmos a outra face, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, nos maltratam, nos odeiam, amar a todos, Senhor Jesus, com o seu amor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a não sermos movidos por sentimentos, mas que sejamos movidos pelo teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a receber, Senhor Jesus, a estatura de varão a cada um de nós e temos a sua mente, Senhor, que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se cumprimentar, irmãos.